Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 7 de fevereiro, nós comemoramos na Igreja Católica dia de São Papa Pio IX, ou Pio IX, como queiram. Papa Pio IX tinha um nome bastante comprido. Giovanni Maria Batista Isidoro Mastai Ferretti. Tudo isso era o nome do Papa Pio IX, conhecido quando padre por Padre Giovanni Ferretti, uma forma mais curta. E quando ele era criança, na cidade onde ele nasceu, na diocese de Ancona, ele era considerado como Joãozinho Bondoso, pelos próprios amigos de escola, os amigos de infância, de brincadeira. Ele que é nascido numa família nobre e gostava muito, quando criança, de brincar, como toda criança, mas era muito esperto, muito vivaz, um rapaz muito dado ao relacionamento, gostava de fazer amizade. Só que tinha uma característica diferente. Em Giovanni, ou o Joãozinho Bondoso, ele reunia os seus amiguinhos todas as sextas-feiras na praça da cidade, diante do crucifixo, para rezarem, e ele sempre falava alguma coisa a respeito do Evangelho. Começou a fazer isso somente com seus amiguinhos. Daí a pouco, os adultos também estavam indo lá para escutar o jovem Giovanni falar a respeito do Evangelho. Isso enquanto ele era ainda uma criança. Da família nobre, ele herdou a vontade de querer ser militar, de seguir a carreira militar. Mas ele teve um problema de saúde. Durante um período da vida dele, ele tinha epilepsia e por esse motivo não pôde seguir a carreira militar. Quando ele tinha 17 anos, então ele discerniu e decidiu ser padre. Mudou-se para Roma e foi estudar no colégio romano. Se formou e foi ordenado tardiamente, pelos padrões que nós temos da igreja. Ele tinha 35 anos, mas logo em seguida ele foi sagrado bispo de Spoleto. Um tempo depois, ele foi transferido para Imola, uma diocese importante da Itália. Enquanto ele estava em Imola, ele foi feito cardeal e em 1846 eleito papa. E ele foi o sucessor do Papa Gregório XVI. Ele era considerado, principalmente dentro da família dele, enquanto padre, enquanto bispo e mesmo cardeal, e depois também como papa, era considerado pelos seus amigos e pessoas mais íntimas como um simples padre. E era assim que ele queria ser reconhecido. Um simples padre que queria levar o máximo de almas para o céu possível. E olha, ele não foi um simples padre, ele foi um padre que buscou a santidade desde o início da sua vida eclesial. E, além de tudo, ele teve, apesar de ser ordenado um pouco tardiamente, o segundo maior papado da história da igreja. Só perde para o papado de São Pedro. Ele foi papa durante 31 anos, perdendo para São Pedro, que teve um papado de 37, e ganhando de São João Paulo II, o terceiro colocado nessa escala, com 26 anos de papado. E durante esse período em que ele foi papa, ele teve, dentro da igreja, situações bastante inusitadas. Por exemplo, foi no seu período de papa que a Itália se reunificou e naquela época foi criada a República Romana. E o pessoal que estava em uma espécie de revolução, numa briga interna pela unificação daquele país, eles destituíram todos os poderes temporais do Papa, ou seja, a igreja perdeu os territórios pontifícios, como eram conhecidos, os estados pontifícios ou territórios papais, também conhecidos naquela época, que eram porções de terra, onde além do Papa ser chefe da igreja, ele também era um governador político daquela região.
E foi nessa época que foi destituído esse poder do Papa. E a partir de então, todos os papas não tiveram mais esse poder sobre esses territórios. Passou tudo para o Estado, que na época era a República Romana, e depois se tornou o país da Itália, como conhecemos hoje. Nesse período, o Papa Pio IX precisou ficar exilado em Gaeta, porque os revoltosos queriam prendê-lo, queriam prender o Papa nessa época. E lá, nesse período de exílio, ele discerniu, consultou algumas pessoas, estudiosos, exegetas da Bíblia, estudiosos e teólogos da igreja, outros bispos, cardeais, padres importantes, a respeito do conceito da Imaculada Conceição de Maria. E no dia 8 de dezembro, dia da festa da Imaculada Conceição, de 1854, o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição. E olha, ele era muito devoto de Maria, tanto que ele convocou o Concílio Vaticano I. E ele iniciou esse Concílio Vaticano no dia 8 de dezembro, no mesmo dia da Imaculada Conceição, sob as bênçãos da Imaculada Conceição, de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de 1869. Um ano depois, ainda dentro do Concílio Vaticano I, ele proclamou também o dogma da infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa reunido com o colégio dos cardeais e tomando as decisões à luz do Espírito Santo, é infalível nas suas decisões. Foi um Papa muito importante pelos decretos que ele fez, pelas bulas papais que ele publicou, pelos dogmas e que ele também proclamou, e também nunca havia na história da igreja tido um Papa que canonizasse tantos santos. Você pode perceber aqui no nosso quadro Conhecendo os Santos, que muitas vezes nós dizemos que determinado santo foi canonizado por Papa Pio IX. Por exemplo, o santo de ontem. O santo de ontem foi canonizado pelo Papa Pio IX. Então, meu irmão, minha irmã, foi um grande homem, de fato, um grande Papa. Pio IX morreu no ano de 1878 e no ano 2000 foi canonizado pelo Papa São João Paulo II e tido por muitas pessoas como um grande homem, um grande Papa, um homem que soube escutar a voz do Espírito Santo. Ele, humanamente, queria outra coisa para a vida dele, mas ele soube discernir sobre a sua vocação, sobre os caminhos que Deus tinha dado para ele. E olha, transformou o mundo por onde ele passou. Transformou o mundo como o conhecíamos e depois dele se tornou outro, porque de fato trouxe para todos um conhecimento muito maior a respeito das coisas do céu, das coisas de nosso Senhor Jesus Cristo, das coisas do Evangelho. Nós podemos também seguir esse exemplo do Papa Pio IX, de Giovanni Ferretti, do padre Giovanni Ferretti, como gostava de ser conhecido. Nós podemos também escutar a nossa vocação, escutar o nosso chamado, escutar aquele plano que Deus tem para nós, colocá-lo em prática e transformar o mundo ao nosso redor, tornar o nosso mundo melhor para nós mesmos, para os nossos amigos, parentes, para os nossos filhos e descendentes. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com os seus amigos, nos ajude a evangelizar. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. E claro, também os vídeos do nosso quadro Conhecendo os Santos. Até amanhã com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.